Senhores telespectadores, hoje viemos visitar um monumento aqui em Lisboa, praticamente estamos em Lisboa, isto é São Domingos de Benfica, portanto, Lisboa, onde ninguém paga nada para entrar. Está aberta todas as tardes da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ao domingo tem missa como as outras igrejas, de manhã, e apesar disso não é uma igreja como as outras. Esta é a igreja dos aviadores, é a igreja da Força Aérea. Isso é engraçado. Acontece que isto, é claro, era aqui sede de uma freguesia, São Domingos de Benfica, este grande templo que estão a ver, e grande e muito bonito, isto é uma das obras-primas de talha portuguesa de todo sempre. É uma maravilha. Isto era sede de uma paróquia, mas depois havia um convento, os frades foram expulsos, eram dominicanos, a igreja ficou fechada, passa um tempo, veio o caruncho, isto começam as paredes a fazer fendas, ruínas, olhem, e a paróquia foi-se embora, foi lá para outro sítio, aqui em Benfica também, isto ficou abandonado, e em 1979, portanto, já depois de 25 de Abril, isto estava praticamente prestes a cair. A igreja não tinha dinheiro para fazer as obras, a paróquia já tinha outra igreja lá embaixo. Como esta estava abandonada, a Força Aérea precisava de ter um templo para as suas cerimónias, um templo até para as suas piedosas homenagens aos aviadores que morrem no seu ofício, que eram, durante muito tempo eram muitos, era uma profissão arriscada, e é aqui que se faz a última velada de armas desses heróis do ar. E, portanto, em 79, houve um acordo, a Igreja cedeu isto à Força Aérea, a Força Aérea lá conseguiu evitar que os muros fosse completamente abaixo, eles salvaram o monumento, pode-se dizer isso, isto hoje está em pé e a eles se deve. Bom, mas não é para falar nem de Benfica, nem do São Domingos, nem dos aviadores que aqui tiveram Ezequias, que eu vim a este lugar. Vim para falar de um dos mais notáveis escritores portugueses do século XVII. Bom, a opinião é minha, mas não é só minha. O nosso Alexandre Herculano dizia que este escritor é o principal entre os nossos escritores clássicos. O Garrett dizia que é o mais perfeito prosador da língua portuguesa. É ainda hoje para muita gente um modelo. Estou-lhes a falar de um homem que também teve dois nomes. No mundo, enquanto andou, enfim, na vida, chamava-se Francisco de Sousa Coutinho. A certa altura, desgostoso, desiludido, e talvez tivesse ainda outras razões, ele abandonou tudo, abandonou a família, e veio meter-se num convento, e mudou de nome até, deixou-se chamar Francisco de Sousa Coutinho, um dos mais notáveis fidalgos portugueses, e passou a ser o humilde Frei Luís de Sousa. Frei Luís de Sousa viveu aqui, foi antes das obras, isto era um conventico, sem importância nenhuma, eu até penso, aquilo representa um conventinho pobre de dominicanos, e isto é feito por um grande azulejista português, talvez o convento era mais ou menos uma coisa assim, uns casebres com uma igrejinha. Foi aqui que o ilustre Dom Francisco de Sousa Coutinho se veio meter. E aqui passou os últimos anos da vida a escrever. Eu vou-lhes mostrar a obra, é uma obra extremamente notável. Bom, mas antes disso queria chamar a atenção para uma coisa que também é interessante. Porque é que ele se veio meter aqui? Bom, hoje, durante muito tempo, praticamente desde que ele morreu, até ao século XIX, contou-se uma história. É que ele tinha tido uma vida
muito agitada, até um bocado devassa. Ele tinha sido tudo, tinha sido um estudante com muitas galanterias, muitas aventuras. Depois quis ser cavaleiro de Malta e foi noviço, andava lá nos navios a lutar com os mouros. Bom, mas numa das viagens os mouros apanharam-no e foi escravo, esteve cativo durante... Imaginem quem ele conheceu, Dom Miguel de Cervantes, o Cervantes. Ele foi muito amigo do Cervantes, não há dúvida nenhuma, e parece que o Cervantes lhe terá, de certo modo, comunicado o gosto de escrever. Bom, mas depois disso foi negociante, foi para a América, esteve no Panamá, esteve na Bolívia, andou por ali a tentar enriquecer, mas não enriqueceu. Não. Voltou para Portugal e então fez um belo casamento. Casou com uma senhora viúva, Dona Madalena de Vilhena, mas viúva de um homem muito rico, que é Dom João de Portugal, que parece que morreu na Batalha de Alcácer Quibir. Parece. A verdade é que muitos anos depois, a viúva, ele deixou uma viúva, que era a Dona Madalena, e a Dona Madalena, o marido morreu, olha, herdou a fortuna e casou segunda vez, casou com aquele brilhantíssimo Dom Francisco de Sousa Coutinho. Bom, estavam casados, muito bem, a vida muito feliz, quando aparece lá em casa um romeiro vindo de longe, bate à porta, quer falar com a senhora Dona Madalena. Bom, a Dona Madalena, o marido não estava em casa, mas estava lá um cunhado, e olha, vai lá receber o velhote, o que é que ele quer? E o velhote disse, eu venho de longe, venho de Jerusalém, da Terra Santa, e encontrei lá um português que andou em Alcácer Quibir e me mandou vir aqui perguntar pela senhora Dona Madalena, para lhe dizer só que ele ainda a não esqueceu. Bom, coisa estranha, quem é ele? Bom, o irmão do Francisco de Sousa Coutinho disse, mas então, e como era esse homem? Bom, ele foi dando os sinais e tudo, é um homem alto, não é? Eu queria, não seria o próprio Dom João de Portugal que ainda estava vivo? Então levou uma outra sala do palácio, onde tinha a galeria dos retratos da família, e disse-lhe, olha, esse homem que viste em Jerusalém será parecido com algum destes que vês aqui pintado? O romeiro passou os olhos vagarosamente e apontou, é aquele, não tenho dúvida de que é aquele. Era o próprio Dom João de Portugal. Portanto, Dona Madalena, casada com Dom Francisco de Sousa Coutinho, tinha vivo o seu primeiro marido, milagrosamente escapado da Batalha de Alcácer Quibir. Bom, isto foi o que se disse na altura. Isto é o que está escrito na Crónica de São Domingos pelo sucessor de Dom Francisco de Sousa Coutinho. Nessa altura já mudou de nome, já se chama Frei Luís de Sousa. O sucessor de Frei Luís de Sousa, no cargo, conta isto sem duvidar de que isto é verdade. Isto no século XVII. Ele conta isto 30 anos depois da morte do Frei Luís de Sousa. Hoje os historiadores dizem que não, isso é uma lenda, isso inventaram essa história, havia casos iguais, parecidos, pessoas que foram para o convento, não havia divórcio, mas havia essa maneira, quando já as pessoas já não tinham nada a dizer uma à outra, diziam, olha, pronto, tu vais para ali, eu vou para aqui, a Dona Madalena foi para um convento, ele foi para o outro. Bom, é possível. O casamento tinha-se feito tarde, era um casamento de interesse, o Francisco Sousa Coutinho casou com uma viúva rica. Bom, tiveram uma única filha, Noronha, o apelido era Noronha, porque tudo isto está ligado à família dos Noronhas, e todos os Noronhas são ligados à família do Camões, e é muito significativo
que nos seus livros pormenorizados em que diz os nomes de toda a gente, o nosso Frei Luís de Sousa, contemporâneo de Camões, mas descendente dos Noronhas, nunca tenha dito uma palavra sobre Camões. Como sabem, é esta dramática história que vem a inspirar o mais emocionante documento da nossa arte teatral no século XIX. Garrett lê a crónica, pega naquilo e faz esse drama que ainda hoje nos comove, que é o Frei Luís de Sousa. De longe em longe, o nosso Teatro Nacional leva à cena o Frei Luís de Sousa. Uma peça tão bem escrita que ainda hoje o coração bate mais depressa. Me perguntam, Romeiro, quem és tu? E ele aponta ao retrato e diz simplesmente, ninguém. Fiquei. Quando Francisco de Sousa Coutinho e a sua mulher, Dona Madalena de Vilhena, souberam que estavam, afinal, casados, sendo vivo o marido dela, resolveram separar-se e ir cada qual para seu convento. Como quereis que vos fale? Francisco de Sousa Coutinho entrou aqui, neste convento, e mudou de nome, passou a chamar-se Frei Luís de Sousa. Foi logo nomeado o cronista da Ordem dos Dominicanos. O cronista é o homem encarregado de escrever a história. Bom, e é nos restos da vida dele que ele escreve uma obra extremamente notável. Eu tenho aqui na minha frente os livros mais importantes. Bom, esta é a Crónica de São Domingos. É uma edição antiga, hoje já preciosa. Esta edição é em 6 partes. Na realidade, ele só é autor completo da primeira e segunda parte. Depois o resto foi sendo completado. Bom, e na primeira parte tem um prefácio que eu acho que vale a pena ser meditado. Diz ele que, enfim, os materiais com que trabalhou não são dele, são do antecessor no cargo, que era um Frei Luís de Cácegas. Eu não sei bem se devo dizer Cácegas, se Cacegas, mas escrevem Cácegas, digo-se Cácegas, que durante mais de 20 anos andou pelos conventos da província, desentranhando cartórios, revolvendo pergaminhos, investigando antiguidades e tudo o que, enfim, nos deixou são materiais para edificar, mais do que edifícios edificados. Por isso mesmo, os superiores da Ordem nomearam-no a ele arquiteto do edifício. E o nosso Frei Luís de Sousa compreendeu bem isso. Pegou nos materiais para edificar, que lhe tinha deixado o antecessor, e fez um belo edifício, que é aqui este parte primeira e segunda desta crónica. Outro livro notável é este. Isto agora é uma edição moderna, é a edição dos clássicos Sá da Costa. Esta é a vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que foi arcebispo de Braga. É a biografia escrita pelo nosso Frei Luís de Sousa, que é extremamente bem escrita. Bom, além disso, realmente a vida do arcebispo é impressionante. Imaginem que ele, a certa altura, foi a Roma. O Papa convidou e andou-lhe a mostrar lá o Palácio do Vaticano. Estava então a construir aqueles gigantescos jardins, aquele Belvedere, e o Papa estava muito vaidoso daquilo, gostou-lhe aquilo tudo, e perguntou-lhe, então, o que é que lhe parece disto? Eu vou-lhes ler a resposta do nosso arcebispo. O que me parece, Santíssimo Padre, é que não se devia preocupar Vossa Santidade com edifícios que mais cedo ou mais tarde hão de acabar e cair.
O que digo deles é que de tudo isto, pouco, muito pouco e nada. E do edifício temporal das igrejas não é mais do que se faz. Agora, nas obras espirituais, sim. Aí é que Vossa Santidade deve pôr toda a força e meter todo o cabedal dos seus poderes. É claro, o Papa ficou um bocado aborrecido, então, quer dizer, isto é a altura da reforma, é quando os Papas estão a gastar em gigantescas obras em Roma, fazer edifícios magníficos, mas realmente o lado moral da Igreja fica muito para trás. E o nosso Frei Bartolomeu dos Artes bem os preveniu. Não é a fazer casas que o tempo gasta, é a fazer obras que o tempo não consome, que os Papas devem consumir todos os imensos rendimentos que têm. Bom, os Papas não os ouviram e, como sabem, o resultado foi a reforma que veio dilacerar para sempre a cristandade. O estilo deste livro é de uma clareza, de uma racionalidade, é uma das obras-primas da literatura portuguesa. Ainda hoje, a leitura deste livro impressiona muito. É realmente um belíssimo livro. Outra obra é esta que ele deixou incompleta, é Os Anais de Dom João III. Bom, e para perceber até que ponto Frei Luís de Sousa era um homem de talento, deve-se comparar este livro com a Crónica do Dom João III, do Francisco de Andrade. É um livro completamente diferente, de uma lucidez e também de uma clareza admirável. É realmente um grande escritor e vale a pena hoje reler as suas obras. Eu estou aqui a falar-vos agora num outro ponto aqui de São Domingos, que é um sítio lindíssimo. Isto é uma das mais bonitas capelas que é em Portugal. É a capela do São Gonçalo de Amarante. Está aqui atrás de mim o São Gonçalo de Amarante, é um dos grandes, era nesta altura, isto foi feito em 1685. Bom, e nessa altura estavam a tentar canonizar o São Gonçalo de Amarante. É uma capela muito bonita, de uma pureza extraordinária, mas afinal o São Gonçalo não conseguiu ser canonizado por uma razão muito simples. O São Gonçalo nunca existiu. O São Gonçalo é uma lenda, mas quando se tentava canonizar o São Gonçalo, mandaram fazer esta capela toda de mármore, aqui com escultura do melhor que é em Portugal. Isto é um dos mais lindos monumentos do século XVII que se fizeram em Portugal. O convento de São Domingos tinha um claustro e era passeando nesse claustro que o Frei Luís de Sousa ia pensando nas suas obras. Eu estou agora no claustro, claro, isto é já a reconstrução que fizeram um pouco depois dele passar por aqui, portanto é já a versão do século XVII. Em todo caso, este é o espaço onde viveu os melhores anos da sua vida, o Frei Luís de Sousa. Isto hoje faz parte de uma instituição que também merece uma referência, o Instituto Militar dos Pupilos do Exército. É importante falar nisso porque é uma escola secundária, portanto o sexo também daí o primário, mas depois fazem um secundário, mas ao secundário segue-se uma formação profissional que dá o grau de bacharel em 2 ramos, na engenharia, com 3 tipos de engenharia: engenharia mecânica, engenharia eletrónica e engenharia de telecomunicações, e com a contabilidade e a administração. Portanto, quem sai daqui pode ir diretamente para o emprego. Também pode ir prosseguir os estudos e vai conseguir o grau de licenciado nas universidades. O que é importante, e era isto que eu queria salientar, desta escola não sai ninguém para o desemprego, porque aqui não se fornecem apenas capacidades para frequentar graus superiores. Aqui
dá-se a formação técnica para entrar na vida. Nesse sentido, os pupilos do Exército são um exemplo a seguir por muitos estabelecimentos de ensino no nosso país. Mas quem vier visitar esta igreja do convento de São Domingos de Benfica não deve deixar de prestar uma homenagem ao homem que fundou o mosteiro. O fundador deste mosteiro está aqui junto de mim e é o famoso jurista João das Regras. Famoso porquê? Bem, como sabem, no fim do século XIV, quando há a terrível crise de 1383-85, não se sabia quem devia ser o rei de Portugal. De facto, Dom Fernando tinha deixado a filha, Dona Beatriz, era filha do rei, mas o rei deixava irmãos, o infante Dom João, o infante Dom Dinis, eles achavam que eles é que deviam ser reis, e aqui em Lisboa tinha havido uma revolução que tinha aclamado o mestre Davis, que também era filho do rei Dom Pedro, e todos eles disputavam o trono. Fazem-se cortes em Coimbra, e em Coimbra é este jurista, mestre João das Regras, quem faz dois discursos extraordinários. Nós hoje não conhecemos o original dos discursos, mas o cronista Fernão Lopes registra com muita extensão os argumentos dele. Bom, em resumo, ele dizia que nenhum dos outros pretendentes, nenhum dos pretendentes, tinha direito ao trono. E como ninguém tinha direito, era um trono vago. Ora, quando um trono está vago, é o povo quem tem o direito de eleger o rei. Portanto, o mestre Davis foi eleito em 1385 rei de Portugal em virtude da argumentação do homem que aqui está sepultado. É, juntamente com Nuno Álvares Pereira, um dos grandes alicerces da independência portuguesa. O túmulo é do século XIV. Claro que Dom João I depois recompensou-o, fez-o imensamente rico, e ele aproveitou essa riqueza para criar aqui, junto de Lisboa, perto de Benfica, um convento consagrado à Ordem dos Pregadores de São Domingos, e ele próprio viveu aqui os últimos anos da sua vida. É uma estátua jacente da sua época, provavelmente ainda com semelhança com ele, o que estamos a admirar. Frei Luís de Sousa não teve tempo nem para concluir a sua história de São Domingos, nem para acabar os anais de Dom João III. Morreu em 1632, já muito velho, e pediu que o enterrassem aqui neste mosteiro onde ele morreu, mas num sítio que fosse a passagem da igreja para o convento, de maneira que todos os monges que aqui passassem o pudessem pisar. Era um sinal de humildade depois da morte. E isto é curioso, porque em vida, Frei Luís de Sousa nunca permitiu que alguém o pisasse. O facto que mais o celebrizou não foi nenhum dos livros que escreveu, foi o facto de ter pegado fogo ao seu próprio palácio em Almada. É curioso isso, porque o que se passou foi o seguinte: ele tinha um belo palácio em Lisboa,
perto do Chiado, em São Roque, onde vivia, mas tinha uma residência de férias do outro lado do Tejo, em Almada, também muito boa. A certa altura houve peste em Lisboa e toda a gente saía de Lisboa e ia para as casas que tinha. Os governadores do reino, governadores em nome de Filipe II de Espanha, também fugiram da cidade e mandaram requisitar para se instalar as casas de Dom Francisco de Sousa Coutinho. Dom Francisco, que, enfim, tinha tomado a parcialidade dos Filipes, ele não tinha estado do lado português, achou que era pôr-lhe os pés em cima, irem se instalar na sua própria casa. Então, quando recebeu a notificação, saia daí que vêm lá os senhores governadores, ele o que mandou fazer foi pegar fogo ao palácio, ficou reduzido a fumo e a cinza. Claro que os governadores ficaram muito indignados, fizeram queixa a Madrid, mas ele dirigiu-se diretamente a Madrid e em Madrid justificaram-no. Não há razão nenhuma, pelo que é ele próprio quem nos conta este episódio. Ele nunca disse que fosse por patriotismo, nunca disse que fosse por protesto contra os governadores, disse sempre que era a sua dignidade de grande fidalgo, que era ofendida quando os governadores lhe pediam a sua própria casa. Bom, mas isso são pormenores da vida. É curioso que Frei de Sousa ficou mais célebre pelo que não fez, essa recusa perante os governadores em nome de Castela, do que por aquilo que fez realmente, que são livros admiráveis que hoje pouca gente lê. Vim aqui para recordar o nome de Frei Luís de Sousa e o exemplo que ele nos dá na vida e na morte. É um local que hoje está com obras, umas obras de restauro, e ainda bem que está. Como está em obras, é obrigatório o uso deste capacete. Embora não me pareça que me caia nada em cima, a lei diz que tem que se pôr isto e eu cumpro as leis. Estou de capacete. Mas elogio a Força Aérea pelo magnífico estado em que mantém este monumento nacional.